Oi galera, tudo bem? Daqui a alguns instantes a gente vai estar aqui com a Rafaela Força, que é doutora em botânica, com ênfase em sistemática de angiospermas, conservação, inventários florísticos, manejo e digitalização de coleções biológicas e estudos evolutivos, especialmente em áreas de vegetação campestre e em selbergues. Nos dias de hoje, ela atua como pesquisadora titular do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, curadora do Herbário RB e coordenadora dos projetos Reflora, do JBRJ, e Flora do Brasil 2020. O programa Reflora do CNPq é uma iniciativa do governo brasileiro e tem como objetivo principal o resgate de fotos de espécimes da flora brasileira, além das informações a eles associadas. E com vocês, Rafaela Força. Oi, meninas. Eu queria agradecer o convite, é uma honra estar podendo participar do projeto de vocês. Então, muito obrigada pela lembrança do meu nome. Como vocês já disseram, meu nome é Rafaela Forza. Eu sou capixaba de nascença, então nasci no interior do Espírito Santo. Sou graduada pela Federal de Juiz de Fora em Biologia e mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, em Botânica. E pesquisadora do Jardim Botânico do Rio, né? Uma botânica de formação. Eu trabalho com taxonomia, que é aqueles profissionais da botânica ou da zoologia ou da microbiologia que dão nomes para os seres vivos do planeta, né? Então, essa é a minha formação original. Então, grande parte do meu tempo, do meu trabalho, é voltado para a catalogação de biodiversidade, identificação das plantas, curadoria de acervos, tudo nessa busca de conhecer os seres vivos que habitam esse planeta com a gente, né? E dar nome para eles, identificar eles para que a humanidade conheça e respeite a existência deles. Falando um pouco do Projeto Flora do Brasil, ele é bastante... já está fazendo mais de uma década que eu sou coordenadora. Ele nasceu com outro nome, e ele nasceu em 2008, então muitos de vocês nem estavam na faculdade ainda, e nem lembram, nem vão saber como era a vida antes de ter uma Flora online igual a gente tem hoje, né? Porque depois que a gente tem um produto como esse, a gente nem sabe como era a vida antes, a gente esquece como era. Então, ele nasce há muito mais tempo do que 2008, no sentido de que os países na Rio 92, quando eles estabelecem a Convenção da Diversidade Biológica, uma convenção internacional da ONU, para tentar deter a perda de diversidade biológica do planeta. Então, são quase 200 países que são signatários dessa convenção, e para as plantas, existem metas que os países devem cumprir a cada década. Chama a Iniciativa Global para a Conservação das Plantas. E o Brasil é signatário da convenção, e como membro, ele tem metas a cumprir como os outros países. E aí, o Jardim Botânico do Rio, ele é um órgão do Ministério do Meio Ambiente, que é quem responde por algumas das metas que devem ser alcançadas pelo país e entregue para a comunidade internacional. E aí, em 2008, o Jardim foi solicitado pelo Ministério para coordenar a entrega da primeira meta, que era a meta 1, que a gente chama, né? Que era a lista de espécies. Então, quando a gente chegou em 2010, o que a gente tinha era a lista de espécies. E a meta da Estratégia Global para a Conservação de Plantas para 2020, ela foi revista e ampliada. Então, virou a Flora do Brasil para 2020. E além da lista das espécies que ocorrem no território brasileiro, tinha que ter muito mais outras informações sobre cada uma das espécies, especialmente as descrições dessas plantas, as chaves de identificação, para a gente poder reconhecer essa biodiversidade vegetal. A estratégia global, ela é voltada para plantas, mas no Brasil, desde o início desse projeto, a gente inclui na flora do Brasil o que a gente também tem como algas, que parte delas realmente é planta, e os fungos, que são outro reino, mas que tradicionalmente foram incluídos na botânica ao longo dos séculos. Então, a flora do Brasil, na verdade, inclui plantas, algas e fungos. Ela é um pouco mais abrangente, ou bem mais abrangente, que a meta só das plantas. Quais foram os desafios que você teve que enfrentar como mulher pesquisadora na botânica em frente a esse projeto ousado que é a Flora do Brasil 2020? Acho que devemos saber. Então, a ciência botânica, ela é um pouco diferente, assim, no meu modo de ver, né? Isso é uma pergunta bastante pessoal, mas
A botânica ela sempre foi muito feminina. A botânica tem grandes lideranças femininas. Então, ela não é uma ciência que enfrente os problemas mais sérios que outras ciências, eu sei que enfrentam bem mais severos do que a botânica. Então, nos últimos 30, 40 anos, nós sempre tivemos lideranças na botânica, grandes mulheres. Então, assim, no projeto, dentro do projeto, com os taxonomistas, com as pessoas que trabalham no projeto, eu nunca sofri por ser mulher. Porque por causa disso, a botânica é uma ciência mais afeita a mulheres do que outras ciências de outras áreas. Mas ser botânica fora desse projeto, sim, existem vários desafios. No meu cotidiano, no meu dia a dia, com as pessoas que eu chefio, posições de liderança para mulheres ainda são incômodas para a maioria dos homens. Então, você pode ter homens mandões, mas você não pode ter mulheres mandonas, né? Você pode ter homens um pouco mais ríspidos, mas mulheres devem ser sempre delicadas e gentis. Então, assim, tem isso. Eu não sou muito eu não tenho essa personalidade muito delicada, então, de vez em quando, eu sou meio trator, assim, vamos dizer. Então, aí isso surpreende, assim, espanta um pouco as pessoas, né? Especialmente os homens, porque eles acham que homens podem ser assim, mas mulheres não podem ser assim. Então, e no dia a dia, em outras realidades, né? No campo, na chefia do herbário, em várias situações, você percebe o incômodo de ser uma mulher que chefia ou que uma mulher que comanda algumas coisas. Mesmo agora, na botânica, no meu meio, assim, no meu meio mais de convivência, isso aparece muito raramente, assim, muito raramente. Aparece, mas é raro. Ser biólogo não é uma profissão entre as mais valorizadas da sociedade. A gente é aqueles que gostam de plantinhas, que gostam de bichinhos, né? Então, é assim que a gente é tratado na maioria dos fóruns, assim, né? Ou alguém confunde os botânicos como se eles tivessem que cuidar de planta, né? Assim, tudo bem, eu posso cuidar de uma planta na minha casa, mas eu não sou jardineira, né? Eu sou uma botânica, eu sou uma cientista que o seu objeto de estudo é planta, né? Então, assim, existe muito essa confusão sempre de que nós botânicos somos jardineiros, entendemos de cultivo de planta, sabemos cultivar planta. Isso são só alguns botânicos que têm um dedinho verde que sabem cultivar planta, que cultivam planta também. Isso não necessariamente é uma característica da profissão de um botânico, né? Mas eu vejo muito isso mais com a biologia como um todo, assim, essa ciência de bichos grilo, né? De alguém que é mais afeito à natureza, uma coisa mais... tem esse preconceito, eu acho que tem sim. Então, dentro das áreas médicas, desde a época da graduação, né, a gente está inserido nas áreas da ciência da saúde como um todo, né? E aí você sempre percebe que a biologia é um curso menos importante no cenário de um instituto de ciências da saúde ou ciências médicas, por exemplo. Sem dúvida alguma, né? Porque cuidar de gente é mais importante do que cuidar de bichos e plantas, né? A gente ainda vive num planeta que o homem é o centro de tudo. Então, as profissões que mais são valorizadas são aquelas que essencialmente cuidam de seres humanos, né? Então, se você se dispõe a cuidar dos outros seres vivos, estudar os outros seres vivos do planeta, você é uma profissão um pouco menos valorizada, vamos dizer assim. Eu espero que isso mude com o tempo, né? Eu também. Ainda mais na crise ambiental desse planeta atual, né? Então... Isso é verdade, Rafaela. A gente vê muito isso para as pessoas que não estão contidas dentro de um meio universitário, ou então que não está, né, por dentro disso. A biologia ainda é algo para bicho e para planta. No máximo, uma bactéria. E é isso, né? É como se a gente não fizesse parte do planeta onde a maioria das espécies são plantas, bichos, micro-organismos, fungos. A gente é uma espécie nisso tudo, né?
E aí você tem os profissionais que trabalham com essa biodiversidade, os biólogos, na maioria do caso, ou engenheiros florestais, ou agrônomos, né? Eles podem vir de diversas formações da graduação, mas é como se isso fosse um hobby, como se isso não fosse uma profissão. Isso me causa mais constrangimento do que ser mulher, na verdade. Entende? Assim, esse desdém por ser bióloga. Mas por que você vai fazer biologia? Eu me lembro muito bem, biologia não dá dinheiro. O que você vai fazer? Você vai virar professora de biologia, né? E qual o problema de virar professora? E qual o problema de ensinar biologia, né? As pessoas precisam saber biologia. Então, se eu virasse professora, também estaria bom. Então, mas é sempre essa pergunta, né? Eu acho que ela continua até hoje, apesar da diferença de geração de mim para vocês, essa coisa muito relacionada ao dinheiro, né? Ah, você não vai ter emprego, você não vai ganhar bem, você não vai ter uma profissão que é valorizada. Então, isso me causa mais constrangimento do que ser mulher, na verdade. Agora a gente vai passar para a nossa terceira pergunta, que eu quero te perguntar de onde que veio a ideia de fazer a plataforma e quais foram os passos que você foi seguindo, o que te ajudou nisso? Então, quando a gente começou o projeto lá em 2008, a gente tinha várias iniciativas que já andavam no Brasil, várias floras regionais ou estaduais, ou checklists que já tinham listas de espécies, né? Por exemplo, já existia a lista de espécies do Cerrado, a lista de espécies da Mata Atlântica, mas isso tudo existia de forma em livros, né? E não de uma plataforma online que você pudesse buscar as informações. Então, o primeiro passo, a gente reuniu o que a gente já conhecia em um grande banco de dados e começamos a desenvolver a plataforma e decidimos que isso não tinha como ser feito offline. É uma diversidade, é uma biodiversidade muito grande e a gente precisaria de muitos cientistas trabalhando juntos. Então, como os cientistas trabalham juntos no mesmo ambiente, né? E assim, foi o maior desafio, provavelmente, da minha carreira, assim, porque nós somos das áreas das ciências biológicas, né, e conversar com o pessoal da tecnologia, da informação, ciência da computação, matemática, imagina, é muito distante. Até você ajustar a terminologia de conversa, porque, assim, parece conversa de maluco, sabe? Você explica uma coisa, a pessoa entende outra. Porque a linguagem é muito diferente. Então, esse começo de construção, o que é uma espécie, o que é um táxon, o que é um material de herbário, isso é muito corriqueiro para quem está na biologia, mas imagina para alguém que faz ciência da computação, né? Então, assim, imagina para eu entender o que o cara da ciência da computação está me dizendo das linhas de programação que ele precisa fazer. Então, esse foi o maior desafio, eu acho, desse projeto, assim. E a gente não tinha um sistema para copiar. Esse nosso sistema que a gente usa na Flora do Brasil, nenhum país tem. Nenhum país tem essa forma de trabalho, de você juntar todos os taxonomistas numa mesma plataforma e eles terem direitos de fazer todas as atualizações autonomamente. Não tem ninguém coordenando, assim, tem a coordenação geral do projeto, mas eles têm autonomia para fazer e tomar as decisões dentro da própria plataforma. Eles são, para cada grupo que eles estudam, eles são as pessoas que decidem o que é a melhor informação para ter ali, né? Então, assim, esse nosso sistema que a gente usa, né, a plataforma que a gente usa, foi o grande desafio, porque é isso, a gente não tinha de quem copiar, não tinha um modelo, e a gente teve que ir criando ele, desenvolvendo ele ao longo desses quase 12 anos, 13 anos de trabalho. Bom, ainda sobre esse tema da criação, do início do projeto, eu queria muito saber, acho que nem está no roteiro aqui, mas queria muito saber como surgiu essa ideia dessa informatização, se vocês já estavam estudando isso há um tempo, ou se foi uma coisa por acaso que acabou que deu muito certo, né, visto que o mundo inteiro está informatizado agora, e como foram os primeiros passos mesmo para a criação desse projeto. Então, a botânica,
mais ou menos nessa mesma década aí de 2008, quando a gente começou o projeto, a gente já tinha várias plataformas online de listas de espécies, de herbários virtuais começando a nascer, de digitalização do material de herbário. Essa década entre 2001 e 2010 ela foi muito rica nessa consolidação para a botânica, né? Então, por exemplo, a gente já tinha um índex de herbários do mundo, a gente já tinha o índex de nomes publicados do mundo, que é o IPNI, o IPNI. Então, assim, os botânicos, tradicionalmente, historicamente, eles organizam suas informações. Até então, de forma não digital, ou de forma não online, né? Até essa década, do começo de 2000, por aí. E quando a gente começou esse projeto, já existiam alguns bancos de dados online no mundo, né? Checklist do mundo, iniciativas andando, no sentido de atingir essa meta 1 que eu falei para vocês, da Estratégia Global de Conservação de Plantas. Então, já existia alguma coisa parecida acontecendo, só que as pessoas trabalhavam muito com isso, com gerar dados em planilhas e carregar num sistema e botar online. Mas não tinha esse trabalho online em tempo real, que a informação já aparece para o usuário. Isso era bem mais raro, né? E esse foi o nosso grande desafio, continua sendo o nosso grande desafio, né? Manter os dados da plataforma atualizados num tempo razoável. A taxonomia, apesar do que da maioria das pessoas acharem que é uma ciência estática, parada, a taxonomia é uma ciência bastante dinâmica. A gente tem novos trabalhos sendo publicados diariamente, com novas espécies, com evolução dos grupos, com reclassificação, né? O grupo estava classificado de forma equivocada, aí com a filogenia molecular, a gente descobre que a evolução daquele grupo foi diferente, e aí a gente tem que trocar o nome dessas espécies. Então, assim, manter a plataforma viva e atualizada é um grande desafio, porque os seres vivos, a gente vai melhorando o nosso conhecimento e a gente precisa ir adequando o conhecimento junto com os nomes que estão online na plataforma, né? Então, esse é um grande desafio, vai continuar sendo, né? Sempre, eu acho. Bom, agora vamos para a próxima pergunta. A gente quer muito saber, é mais uma curiosidade prática, assim, de como foi feito o contato e como foi a disponibilidade dos profissionais taxonomistas, né, para a construção do Flora. A gente queria saber. Então, nessa primeira etapa que a gente trabalhou lá até entre 2008 e 2015, que o nosso banco de dados era uma lista de espécies com alguma informação a mais, ainda não era a flora, tinha distribuição geográfica por bioma, formas de vida, já tinha ilustrações, então. Né, até essa época, a gente trabalhou com convite. A gente pegava um bloco de taxonomistas, lá em 2008, assim, vamos voltar em 2008, quando tudo começou. A gente pegou uma lista das famílias de planta que tinha no Brasil e foi botando na frente quem eram os taxonomistas que trabalhavam com aqueles grupos. E aí mandava o convite para eles aderirem ao projeto. No começo, não só eles, né, assim, até eu mesmo, né, duvidava que ia dar certo, não era só eles, não. Porque era uma escala muito grande e a gente nunca tinha feito dessa forma. Então, será que isso vai dar certo? Será que as pessoas vão aderir? E é isso, os botânicos, eles têm uma tradição de trabalharem unidos, eles têm é inerente à taxonomia botânica, assim. Construir herbários, né? Por exemplo, ninguém tem um herbário na sua sala. As instituições têm um herbário para uso de todo mundo, né? As pessoas não têm coleções particulares, não têm coleções privadas. Isso acontece em outras áreas. Então, na botânica, a gente compartilha, na taxonomia, principalmente, a gente já compartilha desde cedo um ambiente único que é o herbário. E ali você conhece as pessoas, você interage, você conhece seu colega. Então, a Regina, né, que está coordenando esse projeto com vocês, eu conheço ela da minha graduação, de dentro de um herbário. Foi dentro de um herbário que a gente se conheceu, né? Então, os botânicos trabalham muito dessa forma.
E aí, quando a gente mandou os convites, as pessoas foram aceitando. Até 2010, a gente tinha mais ou menos 400 colaboradores, e aí esse número foi crescendo, crescendo, as pessoas mandavam um e-mail que queriam participar, aí a gente mandava outro e-mail convidando, convide fulano também para te ajudar nesse grupo, essa família é muito grande. Enfim, um boca a boca, assim, boca a boca total. E aí, quando a gente conseguiu... Boca a boca é a base de tudo, né? Quando a gente conseguiu, assim, entregar a primeira publicação lá de 2010, que foi o catálogo, né, que era o checklist das plantas e dos fungos do Brasil, a gente meio que provou para os outros e para nós mesmos que éramos capazes de trabalhar unidos e gerar esses produtos. Então, porque a gente, como eu falei, a gente também tinha dúvida se a gente ia conseguir, né? E aí essa rede só foi crescendo, só foi ficando mais forte. Em 2015, a gente para de convidar as pessoas e as pessoas se propõem a entrar. Então, a gente tem um formulário que as pessoas preenchem com os grupos que elas gostariam de ficar responsáveis. Elas têm que ser taxonomistas, né? Tem que ter conhecimento daquele grupo, e aí a gente inclui a pessoa no projeto e ela começa a trabalhar. Então, a gente já não faz mais convites, a gente recebe propostas, mudou um pouco a dinâmica. E hoje já somos quase 1.000 taxonomistas trabalhando nessa rede, assim. Uma coisa que a gente sempre faz junto também são publicações coletivas. Então, todo mundo é autor daquela publicação síntese do trabalho, entendeu? Porque aí também a gente estimula as pessoas a se manterem unidas, afinal, somos cientistas, precisamos publicar artigos, precisamos seguir na nossa carreira de cientista, então, quando a gente tem esses resultados coletivos também, é muito importante. Rafaela, os taxonomistas que estão, né, entre os 1.000 que estão participando do projeto, tem algum estrangeiro? Tem vários estrangeiros? Como é que está sendo? Ou é mais brasileiros que estão participando? Então, são mais... A maioria esmagadora é brasileira, né? Então, a gente tem uma escola de taxonomia bastante sólida no Brasil, com várias instituições públicas brasileiras formando novos taxonomistas. Especialmente nos últimos 30 anos, a gente conseguiu dar um salto no número de taxonomistas ativos no Brasil. Eu espero que os novos taxonomistas consigam emprego, porque esse é o maior desafio dos atuais, né? Os que ainda estão terminando ou já terminaram seus doutorados. Mas a gente foi muito feliz na formação de taxonomistas nos últimos anos. Então, a gente é, sem dúvida, um dos países do mundo com o maior número de taxonomistas ativos, atuando, né? Então, isso faz muita diferença. Nós temos a colaboração também de vários países, são 28 países, 27 ou 28 países que têm botânicos trabalhando. Especial, assim, a maior quantidade extra-Brasil são nossos irmãos argentinos, que também trabalham muito com a flora do Brasil e se engajaram completamente no nosso projeto. Então, a gente tem uma forte colaboração dos argentinos, dos americanos também, ingleses, espanhóis. Bom, enfim, é espalhado pelo mundo, assim, nosso mapa. Mas a grande maioria é de pesquisador brasileiro. Legal. E ainda continuando nesse nosso papo aqui dos taxonomistas, né? Como você acha que fica o trabalho do taxonomista agora com a existência da flora digitalizada, né? Com o projeto? E a parte morfológica, você vai responder melhor, mas a parte morfológica, ela não precisa mais de tudo? Será? Então, na verdade, assim, vou fazer uma pergunta, vou te retornar uma pergunta. Quando a Flora Brasiliensis foi concluída, por que a Flora Brasiliensis foi concluída? A gente parou, isso lá em 1906, a gente parou de catalogar ou a Flora Brasiliensis foi uma base sólida para a gente chegar até onde a gente está hoje? Eu prefiro enxergar dessa forma. Com certeza. Que a flora que nós estamos entregando agora em 2020 é mais uma construção de uma história bem sucedida de catalogação da flora, que vem do século retrasado, século passado, e entra no século XXI, né? Do que achar que nós terminamos o nosso trabalho, né? A gente tem muita espécie para descrever ainda, a gente tem muitas plantas brasileiras conhecidas por pouquíssimos exemplares. Então, assim, a flora é um grande avanço, mas ela está muito longe de ser o fim do nosso trabalho. Ela é uma base sólida, ela tornou a nossa vida mais fácil, ela melhorou o nosso conhecimento, mas ela está bem longe, viu,
Victória, de ser o fim da catalogação e do estudo morfológico. Todo dia a gente descreve. Você sabia que o Brasil é o país que mais descreve espécies novas de plantas no mundo? Não sabia. Exato. Se você somar algas, plantas e fungos, a gente descreve uma espécie nova por dia no Brasil. Então, ainda mais se nós temos esse grande número de taxonomistas, né? Isso faz total sentido. Então a gente ainda está catalogando, assim, a flora do Brasil, ela é ótima, ela avançou muito no conhecimento, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente, assim. Os taxonomistas não podem se aposentar porque entregaram a flora do Brasil. Ainda tem a parte molecular, né? Que a gente Exatamente. tem bastante coisa aí para a gente saber. Não, com certeza, sem contar isso, né? A parte de evolução, de biogeografia, de filogenia, de genética de populações, entender a evolução dessas espécies, tem um pacote aí. O nome de uma planta é essencial para você seguir. O nome de qualquer ser vivo, na verdade, né? É essencial para você seguir avançando na ciência, assim. Então, não, a gente está muito longe de terminar o nosso trabalho ainda. Que bom, eu diria que bom, que aí tem bastante coisa para a gente fazer ainda. Bom, a próxima pergunta agora, você já respondeu um pouco dela sobre os desafios da criação da plataforma, né, de como foram esses primeiros passos, mas a gente queria saber os desafios atuais. Quais são eles para manter a plataforma ativa nos dias de hoje? Então, acho que eu tenho 2 pontos mais centrais nesse desafio. Um é manter os taxonomistas estimulados a continuar preenchendo e ampliando o conhecimento na base de dados. Né? Assim, é difícil isso. Manter 1.000 pessoas estimuladas. Então, esse é um desafio. Eu acredito que esse desafio pode ser vencido se a gente desenha novas metas para a próxima década, se a gente tenta atingir outros objetivos coletivos, e aí talvez a gente consiga manter essa rede formada ativa. O outro desafio, esse mais difícil, talvez, de ser vencido, é o apoio à manutenção da plataforma. Então, quando você está começando um novo projeto no Brasil, você até consegue financiamento, se ele for muito legal, muito inovador, mas é muito difícil você conseguir financiamento para alguma coisa que já está solidificada, como a nossa plataforma. Então, só que ela precisa de manutenção, ela precisa de correção, o sistema dá bug, a gente precisa de pessoas mantendo o ambiente tecnológico, os sistemas vão ficando obsoletos, você tem que trocar a linguagem, tem uma série de coisas envolvidas na manutenção de uma plataforma, vocês devem saber disso, que não basta você deixá-la só no ar, né? Então, e aí conseguir apoio dos órgãos de fomento, da iniciativa privada, para manter uma iniciativa é mais difícil do que para construir uma nova iniciativa, vamos dizer assim. O lado bom disso, assim, é que eu trabalho numa instituição que realmente valoriza esse projeto. Então, assim, o Jardim Botânico do Rio faz a manutenção dentro das suas possibilidades orçamentárias. Ele mantém a plataforma, mantém os funcionários, mantém uma equipe de bolsistas para trabalhar na manutenção dos sistemas, mas isso, de fato, é um desafio. Se não fosse o Jardim Botânico hoje, com seu orçamento, a gente não teria outra forma de apoio financeiro. Bom, agora a próxima pergunta é mais ou menos nessa mesma linha. A gente quer perguntar se esses desafios de agora você imagina que sejam os desafios futuros que a gente vai enfrentar, né, com essa informatização das coleções e tudo mais, do Flora do Brasil e todos os as outras plataformas, né? E se é importante a gente seguir fazendo floras regionais, e quais são os conselhos que você dá aos futuros jovens, algumas projeções futuras. Nossa, são muitas perguntas, vamos lá. Então, eu acho que todas as plataformas de longa duração sofrem do mesmo problema, assim. A gente praticamente tem que ficar se reinventando para conseguir novos financiamentos. Então, isso não é uma característica só da Flora, eu acho que isso perpassa por outras plataformas de longa duração. Então, nós temos que mudar essa cultura, nós temos que mudar a cultura de que tudo tem que ter uma cara nova, né? Você tem que fantasiar com outra cara para conseguir continuar tendo apoio, né? Não que a gente não deva evoluir e não deva melhorar as informações, mas o projeto é o mesmo, com novas ambições, com novas informações que a gente poderia colocar nele, né? Na plataforma. Então,
Esse é um dos grandes desafios, convencer os nossos gestores, nossos órgãos de fomento, que a gente tem que manter ela para sempre, né? Porque tudo que você cria e que faz muito sucesso... Então, hoje, se a Flora do Brasil sai do ar, eu recebo dezenas de e-mails, uma loucura, minha caixa de e-mail fica lotada, as pessoas ficam desesperadas. Então, assim, não pode sair do ar. Então, tem que fazer manutenção corretiva, tem que corrigir os bugs, tem que manter a infraestrutura funcionando. Tudo isso custa, tudo isso tem que ter investimento. É isso. Ainda bem que a gente tem um Jardim Botânico que sempre abraçou esse projeto e continua abraçando, e a gente continua aí vivo com ele online. As floras regionais, elas têm outro papel nesse momento, assim, eu não tenho problema nenhum, não acho que ter a flora do Brasil impede as floras regionais, porque ela é uma forma de recorte, de você avançar no conhecimento de um grupo de plantas numa determinada região, e o esperado é que isso alimente a flora do Brasil, né? Então, é teoria dos conjuntos, simples assim. Então, o conjunto maior tem que englobar os conjuntos menores, e um retroalimenta o outro. Então, quando você vai começar a fazer um trabalho, vou fazer Eriocoláceas de Goiás. Não é melhor você saber, pela flora do Brasil hoje, você conseguir fazer uma busca e saber quantas espécies, mais ou menos, tem registrados para Goiás, para você ter uma dimensão do qual o seu trabalho? Aí você executa aquele trabalho, e esse trabalho vai alimentar a flora do Brasil. Então, assim, eu prefiro entender como uma boa retroalimentação das regionais para nacional, da nacional para regional, né? E não como uma disputa ou agora que a gente fez isso, a gente não precisa mais fazer aquilo. Eu não gosto desse pensamento, não. Acho que ele não é muito produtivo nem muito frutífero. Quanto aos taxonomistas da nova geração, a mim é muito difícil, assim, falar sobre isso, porque eu não faria outra coisa da minha vida. Por mais que possa parecer difícil, por mais que o momento pareça desanimador, né, que a ciência esteja sofrendo tantos ataques, eu acho ser cientista o máximo. Assim. Eu acho muito legal ser cientista. Eu acho muito legal ser taxonomista. Eu acho muito legal ser curadora de herbário. Eu adoro ser curadora de herbário. Então, assim, eu acho que vale a pena. Basicamente é isso. Assim, em alguns momentos a gente meio que desanima, né? Todo mundo tem seus dias. Assim. Tem dia que você fica mais triste, que a coisa não funciona, que está mais devagar, que você não conseguiu recurso. Uma coisa que me deixa bem, bem triste, assim, preocupada, é a ausência de emprego para a nova geração de cientistas. Isso realmente é preocupante. Eu espero que a gente consiga absorver esses botânicos, de todas as áreas, na verdade, né? Tanto cientistas que a gente formou na última década e que estão indo embora do Brasil e que estão desistindo de ser cientistas. A gente precisa de cientistas no mundo, a gente precisa de cientistas no Brasil. A gente precisa educar melhor a nossa geração, nossas crianças, a nossa população. Então, um aluno bem formado, um mestre bem formado, um doutor bem formado, que vá dar aula no ensino médio, que vá dar aula na graduação. Isso é muito importante, assim, é muito importante. E um bom cientista, ele é também o melhor professor, né? Eu não consigo desassociar essas coisas, assim. Quem faz a melhor extensão é quem é bom professor. Quem é bom professor é quem é bom cientista. Assim, a gente é a soma disso, né? Então, o que eu diria para os jovens taxonomistas é para não desistirem, assim. Eu acho que vale muito a pena. E, agora, uma coisa importante, eu acho, pontuar. Essa carreira ela é muito dura, assim. Ser cientista exige muita dedicação. Não adianta. Eu não conheço nenhum cientista de sucesso que tenha alcançado os seus sonhos, que não tenham trabalhado muitas horas na vida, muitos fins de semana, muitos feriados. Não é uma profissão muito... Não sei se existe profissão fácil, né? Mas eu posso falar pela minha. Assim. Mas não é muito fácil. Então, assim, você realmente vai abrir mão de muitas coisas ao longo da sua vida para ter uma carreira de cientista de sucesso. Assim. Eu acho isso. Posso estar enganada. Isso teve que acontecer comigo. Eu não me arrependo, acho muito de boa, era o que eu queria fazer mesmo. Então, mas é bom pensar nisso sempre, assim, sabe? O quão você está disposto a dedicar da sua vida, das suas horas para a ciência. Ela nos consome, assim, ela nos absorve, é uma coisa muito louca. É um vício, eu diria. Isso é verdade. E eu vejo que, assim, eu ainda sou uma cientista em formação, né? Então, eu não consigo falar 100%.
Mas eu sinto a minha mente sempre ativa, sempre observando. A gente tá sempre assim, né? Atento a tudo que está acontecendo. A gente passa por um lugar, a gente já observa uma outra coisa. Isso é muito legal na nossa área, né? Ela é viva o tempo inteiro, não tem o que fazer. Ela não dorme. Mas, Victoria, porque o nosso objeto de estudo é o que nos cerca. Então, assim, É isso que eu acho muito legal. como eu vou passar na beira de uma mata, de uma floresta, e não vou olhar e tentar ver o que tem ali? Isso é impossível, meu cérebro nem sabe fazer isso. O meu cérebro já olha e já fala assim, ai, qual é o nome dela? Ai, qual é a família dessa planta? Ai, por que eu não estou lembrando o nome dessa planta? Então, assim, é uma loucura, é um vício, eu tô falando. Nossa, muito legal ouvir isso, porque eu faço isso, eu faço muito isso. Isso é muito louco, isso é muito legal. A gente é parecido, né? Igual você falou que o botânico ele tem essa ajuda, né? Todo mundo é bem unido, é bem junto. Então é até por causa disso, a gente pensa bem parecidinho, assim, né? É muito legal. Você já falou um pouco, né, sobre Agora, a gente tem que aprender a falar para o resto, né? Porque isso sempre é um desafio que a gente está tentando fazer aqui, né? Porque assim... A gente sempre tem esse debate nas nossas reuniões do Evário, sempre tem esse debate de como passar. O Marcos ele é a prova viva, né? Ele está aqui para ver se a gente não está assim, quadradinho, se a gente está conseguindo sair fora da caixa para falar com o pessoal que está de fora. Muito legal. Você já falou um pouco sobre um pouco das políticas públicas, né? Mas isso é uma coisa muito importante da gente citar, da gente comentar aqui. E a gente quer saber como está fora. De que forma você acha que apoia as políticas públicas e de que forma se isso é recíproco das políticas públicas com, né, a flora, com os pesquisadores? Então, a gente tem altos e baixos nas políticas públicas. O Brasil é um país não é para amadores, né? Então Verdade. A gente vive impulsos, em sustos, enfim. Mas, assim, é isso, vocês são muito jovens, né? E vocês não fazem ideia como era difícil para qualquer pessoa da nossa sociedade que gostaria de saber o nome de uma planta ou aonde aquela planta ocorre, qual a distribuição por bioma, qual a distribuição por estado. A pessoa, antes da internet ou antes da Flora do Brasil, a pessoa tinha que fazer um malabarismo para descobrir isso. Então, assim, hoje a gente precisa melhorar a comunicação com os órgãos públicos, a gente precisa melhorar, e isso é um desafio constante, sempre, fazer os gestores públicos conhecerem a flora, mas muitos deles já conhecem, e quando querem alguma informação, buscam na flora, né? A flora do Brasil, ela é a base taxonômica, não sei se, acho que eu não disse isso, ela é a base de dados que é seguida pelo Centro Nacional de Conservação da Flora para fazer a avaliação de risco das nossas espécies. Então, isso é diretamente impactado na política pública, que espécies estão ameaçadas, onde essas espécies ocorrem, elas são endêmicas do Brasil ou não, elas são do bioma Amazônia, elas são do bioma Pampa. Então, assim, tudo isso é um pacote para você fazer política pública de boa qualidade, salvaguardar espécies, salvaguardar ecossistemas, sem dúvida alguma. Outra, por exemplo, o sistema, o CEGEM, né, que é o órgão que regulamenta acesso a patrimônio genético, conhecimento tradicional no Brasil, ele adota a flora do Brasil como os nomes bases para concessão de repartição de benefício, avaliação das espécies que as empresas estão utilizando, espécies da nossa biodiversidade que as empresas estão utilizando e que elas precisam fazer repartição de benefício. Então, assim, tem várias políticas públicas, mesmo que a sociedade não esteja vendo isso diretamente. Então, isso é uma coisa da ciência, né? As pessoas, quando as coisas se tornam muito comuns, elas esquecem que tem um cientista por trás. Quando você acende a lâmpada da sua casa, é um cientista que descobriu, né? Isso não apareceu do nada. Se os seus alimentos têm uma geladeira para serem conservados, foi porque algum dia alguém inventou uma geladeira, foi porque algum processo científico foi... Então, assim, a ciência ela nos cerca o tempo inteiro. Se você sabe quais plantas podem ser consumidas, que não são venenosas, quais plantas você deve incluir na sua alimentação, ou quais plantas são de uso farmacêutico, são cientistas trabalhando o tempo todo, incansavelmente, para levar essa informação para a sociedade. Então, a gente o nosso grande desafio é conseguir mostrar para essa sociedade o que a gente faz.
que eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Porque a sociedade usa dessa ciência que ela financia, né? E ela que financia, a maior parte da ciência brasileira é financiada com recursos públicos, de impostos de cada pessoa que mora nesse país. Então, essas pessoas têm o direito de saber o que a gente está fazendo também como ciência, né? Então, é um desafio para os cientistas falarem e é um desafio para as pessoas da sociedade entenderem o que os cientistas querem dizer, né? Porque a nossa linguagem é muito complexa às vezes. Então, mas eu acho que é um desafio de ambos os lados. Não é só culpa do cientista, o cientista não fala com a sociedade. A sociedade também tem que querer ouvir os cientistas. Então, né? A gente tem que falar melhor e a sociedade tem que querer ouvir o que a gente tem a falar. Então, eu acho que é um caminho de mão dupla, assim. Não dá para botar só a culpa na gente, né? Que a gente não fala com as pessoas, que a gente, né? Senão fica muito pesado. Às vezes nossas informações elas são levadas para a sociedade de uma forma distorcida, né? Isso é muito frustrante, porque é uma coisa assim que às vezes leva para outro lado e tal. Isso acontece bastante. Então, a gente está tomando esse papel, eu vejo cada dia mais que a gente está tomando esse papel de levar informação de verdade, né, para a sociedade em si, entrando nas redes, entrando nos meios de comunicação em si, né? É muito importante a gente tá introduzido nisso, para levar a verdadeira informação do que a gente quer dizer. Isso é muito legal. E inclusive, mostrar para a sociedade que as verdades não são absolutas. Que a ciência, ela pode ter uma verdade hoje, e com o avançar do conhecimento, a gente vai melhorando aquele conhecimento, a gente vai fortalecendo, vai refutando. A gente não pode passar para as pessoas, para os nossos alunos, para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, né, que a ciência é uma tábua, uma pedra, está escrito tudo que está escrito numa pedra e não pode ser mudado, né? Não, ela não é isso. A ciência, ela é uma construção ao longo dos séculos, ao longo da humanidade, e os cientistas vão avançando no conhecimento. Tem perguntas que a gente ainda não tem como responder hoje. E tem perguntas que a gente não tinha como responder há 20 anos atrás, mas hoje a gente já sabe responder. Né? Então, investir em ciência, investir em cientistas, é investir num futuro melhor para a humanidade. Eu não tenho a menor dúvida nisso. Ciência e meio ambiente são coisas muito importantes para a gente ter um mundo melhor para as próximas gerações, né? Com certeza. Nossa, falas muito importantes a respeito dessa via de mão dupla, realmente, né? Para a valorização da ciência, da botânica e tudo mais. E é justamente o ponto do nosso projeto aqui no Instagram, né? A gente conseguir adaptar a nossa linguagem da ciência para as pessoas que estão preparadas para ouvir, que querem ouvir, que se interessam, né? Então, é extremamente importante falar sobre isso e tornar isso cada vez mais claro para que cada vez a gente consiga fazer com que todo mundo entenda que o ser humano é parte de um ecossistema, né? Ele não está à parte, ele é uma parte. Então, a gente precisa desse ecossistema e, muitas vezes, a gente acha que não, né? E acha que somos o Deus de tudo. Não é bem assim, né? A gente precisa muito, muito mesmo de todas as espécies e de conhecimento sobre elas, né? Porque senão a gente está fadada para casa. Essa onipotência humana é uma das coisas que mais me cansa na humanidade. Assim. Essa incapacidade de enxergar e de cuidar e de não destruir os outros seres vivos que evoluíram com a gente nesse planeta. Assim. Isso, para mim, é devastador. Eu tento mostrar para as pessoas que a gente não pode ser assim, mas a gente faz trabalho de formiguinha às vezes, né? Mas tem que fazer, é isso. Tem que continuar com a esperança de que a gente vai conseguir mudar uma sociedade que enxergue melhor o meio ambiente, né? Os ecossistemas, os seres vivos, que ame árvores, que queiram árvores em pé e não árvores no chão. Exatamente. Então, projetos como a Fora do Brasil 2020 trazem justamente essa esperança, né, para que a gente continue fazendo esse trabalho e continue mantendo todos os estudos para passar para a sociedade toda, para que a gente continue mantendo nosso meio ambiente aí, né? Vamos nesse trabalho. Esse é meu sonho. É com isso que eu levanto da cama todo dia. Eu acho que é isso, então. Foi um papo sensacional, super engrandecedor, estou super inspirada aqui. Foi sensacional vir te conhecer. Uma honra te receber aqui, falar sobre esse projeto incrível que a gente usa todo dia para estudar. Foi um prazer. Entendeu?
Prazer foi meu, assim. É isso, né? A gente sai dos casulos, tem que sair das nossas caixinhas para tentar compartilhar os nossos sonhos com outras pessoas e quem sabe, né? Se a gente ganhou. Alcançar, né? Eu fico sempre falando assim, se a gente já ganhou mais um aliado hoje, a gente já está no lucro. Se a gente conseguiu convencer mais alguém de que a ciência é legal, de que a gente tem que manter floresta em pé, de que botânica é uma coisa muito legal de se fazer, a gente já ganhou a nossa tarde aqui hoje, né? É de pouco em pouco que vai crescendo, né, a consciência, assim, a gente vai falando para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as crianças, que eu acho que tem um papel essencial nisso no futuro. Isso que é legal, né? A rede social ela tá aí para a gente contatar as pessoas e conscientizar também de uma forma educativa, tranquila, leve, né? Não é só... Tem bastante coisa boa para a gente usar aí dentro. A internet ela é um mundo muito abrangente. A gente vê agora com a Flora, que é incrível, como você... Num clique você já vê lá uma escata. Você precisa ver agora para complementar. Incrível. O que a gente ia fazer para juntar 1000 taxonomistas para trabalhar se não fosse a internet? Rapaz, imagina. Isso ia demorar mais de um século de novo. Vai lá, não dá, não. Mandar uma carta ia demorar bastante. Exatamente. Então a gente tem que aproveitar tudo que a tecnologia nos trouxe de bom, né? Tem que usar a nosso favor, né? Lógico.